alimentação, sono, atividade física, não é isso? E depende de cada um ter esse corpo saudável ou não, né? Porque quando a gente não cuida dele, automaticamente ficaremos doentes, né? Teremos algumas questões físicas. O que tem na nossa mente? O que engloba a nossa mente? É o intelectual, é a psique, o emocional, né? A parte energética, vamos dizer assim, está tudo no mental. E o espiritual, que não necessariamente esteja ligado a uma religião, né? Porque religião é religar o homem a Deus, ao seu Criador. E o que eu quero abordar aqui hoje para você não é uma fórmula, né, de religiosidade ou de espiritualidade. É como eu vejo a espiritualidade, né? Eu quero dar exemplos da minha vida e como que eu sou amparada por acreditar, né? Porque aí vai ao encontro dos pressupostos da PNL, que são as crenças, né? Nós temos crenças pessoais, sociais e religiosas. Todas essas três crenças, elas nos unem ou nos separam, né? Porque se eu tenho uma crença social diferente de uma pessoa, eu não me uno a essa pessoa. Geralmente nós vivemos em nichos, né? Então, é comum, por exemplo, é uma questão de crença social, é uma pessoa dizer assim, olha, eu fui convidada para uma festa, para um casamento, mas assim, eu não tenho nem roupa para ir. Ela está mostrando que a crença social dela difere daquela outra pessoa. E se a gente olhar mais essa crença social, nós temos uma sinergia, né, no social. Por exemplo, as festas são as mesmas, o mesmo tipo de festa, o mesmo tipo de roupa, frequentamos o mesmo clube. Tudo isso nos diz da importância da crença social. Da crença pessoal, você é aquilo que você acredita ser. Então, na medida que você acredita ser uma pessoa empoderada, fracassada, saudável ou doente, é isso mesmo que vai acontecer. Porque você acaba reprogramando a sua mente para isso. Então, a minha trajetória no mundo espiritual, ela é bem eclética, né? Como tudo na minha vida tem esses vários caminhos que eu acho que eles não são duais, eu acho que eles são complementares. Eu nasci em berço católico, né? Como a maioria das pessoas. E eu me lembro quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, né? Eu já era uma bruxinha mesmo, tinha lá na roça, tinha umas pessoas que benziam de mal olhado, né? Mal olhado é quando a pessoa olha para o outro, te deseja mal, te deixa com dor de cabeça, né? Então, essa senhora já devia ter uns 80 anos, ela lavava roupa para minha mãe, fazia parte lá da comunidade, né, da fazenda, que meu avô foi um fazendeiro. Eu também nasci na roça. Eu fui para a cidade aos 3 anos de idade, uma cidadezinha na zona da mata chamada Teixeiras, né? Bem vizinha de Viçosa, 10 quilômetros de Viçosa, enfim. Então a Chica, era essa senhora, um dia disse assim para mim, sem era e nem beira, ela falou, olha, antes de morrer, eu quero passar minha oração de cura de mal olhado para você. E ela me passou, pediu segredo, e eu benzia as pessoas. Imagina, eu acho que eu tinha uns 9, no máximo 9 anos. Era fogão de lenha, então a gente pegava umas brasas e colocava no copo e fazia uma cruz, né? E a cruz, o mantra, né, a oração era assim, de 2 tipo 0, de 3 eu te tiro. Quais são os 3? São os 3 da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você ia colocando as brasas, 9 brasas. Se a pessoa
se a dor de cabeça dela fosse mal olhada, as brasas afundavam, uma coisa incrível. E você benzia 3 vezes e a pessoa se curava. Então, eu pequenininha fazia aquilo e eu lembro que eu tinha uma tia, que eu tenho essa tia ainda, que fez psicologia, e ela chegava lá para me checar. Né? Ela estudava aqui em BH, toda vez que eu chegava, me benze de mal olhado, mas ela queria checar. E aí um dia eu tive uma tirada, porque era muito difícil, né? Com uma criança na beira desse fogão a lenha, aquele calor, né? Mas eu sentia na obrigação, né, de benzer as pessoas. E os dela nunca afundava, sabe? Mas sempre ela pedia. Aí eu falei para ela um dia assim, olha, quando eu pensei, eu tirei da minha cabeça. Quando a pessoa me pede para benzer de mal olhado e se ela não tiver, a dor de cabeça passa para mim. Desde esse dia, ela nunca mais me pediu para benzê-la. Hoje, quando eu penso nisso, eu já percebo, né, que desde criança eu tinha essa sensibilidade de cuidar das pessoas. Sempre gostei muito da fitoterapia, né, dos chás, sempre, sempre. E às vezes a minha mãe comentava, ela falava, nossa, você parece mulher, você parece gente velha, gosta de coisa de velho, mas sempre foi assim. Bom, mas eu, como eu estava dizendo, nasci no berço católico, né? Fiz primeira comunhão, coroava Nossa Senhora no mês de maio e tudo mais. E fiquei no catolicismo uns bons anos na minha vida, participei de grupo de jovens, fui coordenadora, né? Eu sempre tive aí a habilidade de liderar, né? E depois eu me casei, né? E o meu primeiro marido, porque eu só tive esse por enquanto, meu primeiro marido, nós nos conhecemos num encontro de jovens, né? E participei de grupos de casais. Enfim, eu morava nessa época em Viçosa. Depois que eu me casei, eu fui para o Triângulo Mineiro, né? Que o pai da minha filha é do Triângulo Mineiro. E lá eu fui catequista, lá eu fui professora de ensino religioso, muito católica. Eu achava que espírita tinha pacto com o demônio. Era esse meu nível de ignorância, né? Ignorância é quando nós não temos conhecimento sobre alguma coisa. E assim foi. Lá tinha uma arquidiocese, eu trabalhava com as crianças, para prepará-las para a primeira comunhão e depois para o crisma, né? E assistia a missa todos os domingos. Eu era muita... Oi, Cíntia, boa noite. Eu era muito envolvida com a igreja. Um determinado dia lá, eu trabalhava com meninos ali na catequese, meninos de classe social AA. A gente saindo da catedral, depois da minha evangelização, né? Eu vi um grupo de crianças menores, pequenas, roubando fruta de um vizinho e saíram correndo, e a menorzinha se machucou e os outros correram, veio guarda, etc e tal. E aí eu comecei a questionar a religiosidade ali com aqueles meninos que eu estava catequizando ou preparando para crisma, e, né, da alta sociedade, que saíam dali, ia para balé, para inglês, enfim, para outras atividades. E aquilo eu me lembro que eu fiquei muito angustiada com tudo aquilo, né? E eu fiquei pensando, né, mas o que é caridade, na verdade, né, se a gente não pode cuidar desses menos favorecidos socialmente? Aquilo já começou a me intrigar. E eu me lembro que eu marquei uma reunião com o padre da diocese, que eu queria que ele me explicasse isso. Então ele falou, olha, Cleise, porque naquela época eu já começava a me questionar. Ele falou, Cleise, a gente tem os mistérios de Deus, a gente não fica procurando essas coisas, né? Então é aceitar, pronto, acabou. Só que, como inquieta e buscadora como sou, aquilo não
foi mexendo comigo. Não tinha uma coerência, né? Eu queria mais, eu queria buscar mais. E assim foi a minha vida, até que num dia, era um mês de outubro, chegou na minha casa, até para o pai da minha filha, um livro chamado Nosso Lar, do André Luiz. E foi muito interessante, eu li o livro e falei, não, isso é metáfora. Esse negócio de que eu não sou eu, tem uma pessoa, um espírito que encarnou isso num processo, isso é metáfora. Também já era adepta das metáforas desde aquela época. E aí eu dava aulas de ensino religioso, né? Igreja do catolicismo, num colégio estadual. E eu tinha uma colega de história que ela me passava muita paz. E eu fui conversar com ela sobre esse nosso lar. Falei, olha, é muito estranho como é que a pessoa vive, depois morre, vive de novo. Não, isso aí não concedo essa ideia. Eu falei, isso é metafórico, isso é figura de linguagem. Ela falou, não, Cleise, é realidade. Eu falei, não, estou acreditando nisso não. E voltando um pouco atrás, eu fazia muita confusão entre Deus e Jesus. Eu lembro que eu descobri isso aos 17 anos, no mês da Bíblia, que eu entendi que Deus era o Pai e Jesus era o Filho. Né? Então, assim, para mim era tudo a mesma coisa. Antes de ir mergulhar no catolicismo mesmo, dando palestras e movimentos dos católicos e tudo mais. E nessa época, né, que eu era muito católica, eu estava viçosa e fui morar em Tuiutaba. Me casei, fui morar em Tuiutaba, no Triângulo Mineiro. Eu achei que aquilo é metáfora, pronto, acabou. Mas aquilo começou, o livro do André Luiz começou a mexer comigo. Bom, e eu volto para Viçosa depois de 8 anos, minha filha já tinha 4 anos, eu voltei para o pai dela fazer mestrado na UFV. E quando eu fui trabalhar em escolas, né, eu era professora, os kardecistas me chamavam a atenção, sabe? Eu achava eles com mais paz, mais tranquilo, e eu comecei a questionar e a perguntar sobre isso. Até que eu fui conhecer a doutrina espírita. Então, eu mergulhei, aquela época de 17 anos, eu esqueci de comentar com vocês, quando eu descobri que Deus era diferente de Jesus, eu li a Bíblia toda, os 72 livros, Antigo e Novo Testamento, né? E vi também a Bíblia repleta de metáforas, né? Que são as parábolas. Então, eu já tinha mergulhado e já conhecia, já tinha lido o Antigo, todos os 72 livros, e o Novo Testamento. Aí, voltando, eu comecei, então, a um professor de geografia lá em Viçosa, que ele conseguia, uns alunos muito indisciplinados, de escolas particulares, mas ele conseguia levar numa boa. E ele falou assim para mim um dia, Cleise, eu faço assim, antes de entrar na sala, eu faço a minha oração e peço para que eu seja instrumento ali do bem. Eu achei ele muito interessante, ele se chama Santiago. E ele começou a falar comigo do Espiritismo e falou, lê o Livro dos Espíritos, lê o Evangelho. Aí eu li todas as obras do Kardec também, mergulhei. E eu lembro que meu pai falava assim, minha filha, para de ler que você vai ficar doida. E li toda a obra do André Luiz, que são 25 livros. E fiquei 20 anos no espiritismo, no kardecismo, né, como palestrante, dava 8 palestras mais ou menos por mês, viajava e ia divulgando a doutrina, até que eu venho para Belo Horizonte. Quando eu venho para Belo Horizonte, há 20 anos atrás, eu não me adequei em casa espírita nenhuma, porque tinha que esperar 2 anos para fazer curso, isso e aquilo. Mas eu descobri um espaço muito ecumênico chamado Clínica da Alma. Vai a Cleise para a Clínica da Alma. Tinha Suavelino, que ele já morreu também, mas o Suavelino era como um guru. Ele era
já de barba branca, andava descalço, era uma figura. E um dia, eu conversando no salão de beleza, etc., nisso eu já era reikiana, já gostava dos florais, já tinha feito curso de plantas medicinais na UFV, e lá tinha um grupo, né, que tem até hoje, que é o Bioenergia, que cuida da saúde como uma prevenção através das ervas, e depois o próprio departamento oferece os chás, né? E eles são bem reconhecidos até pelos cursos de homeopatia, que estavam antes no departamento da fitotecnia e agora no departamento de agronomia, com o professor Casales. É meu próximo investimento, eu quero fazer curso de homeopatia, que eu não fiz até hoje. Então, veja bem, aí eu encontro a Clínica da Alma e nós aí começamos lá, era ecumênico, sabe? O Sovelino recebia todo mundo de qualquer religião, e que se fosse espírita podia ser candomblé, podia ser umbanda, kardecista, podia ser evangélico, e tinha os departamentos de cura, e tinha reiki, era muito interessante, né? E fiquei um bom tempo na Clínica da Alma até Sovelino morrer. Depois continuaram, mas eu fui para os cristais com a Heloísa. Aí fui entender a cura dos cristais e eu ficava assim questionando, né? Mas por que Sovelino não falava dos cristais? Por que ele não falava disso? Ela falava, porque não é a missão dele. E encontro, depois disso, os arcanjos, né? E até a época de acho que não sei se foi 2010 ou 2012, tinha uma teoria aí de que abriam-se portais, né? E esses portais eram em países, e eu viajei muito com essa comunidade, né, que acreditava nisso, e era muito interessante. Então, nós fizemos, por exemplo, em 2010, uma excursão ao Egito, e teve no interior da pirâmide de Quéops, teve uma iniciação para esse grupo. E foi muito forte. Eu me lembro que naquela época, era outubro de 2010, eu havia perdido, meu pai morreu em agosto daquele ano. Eu estava muito fragilizada. E foi muito bom, assim, sentir a mesma energia dos cristais, né, das pirâmides, energia. Depois nós fomos à Itália, nós fomos em Assis. A Catedral de São Francisco de Assis é uma coisa de louco em termos de energia, você sente energia. O lugar que o Francisco de Assis meditava, era tipo assim um parque, uma floresta também, era fantástico. E eu tenho fotos de lá de uma pessoa que tirou uma foto minha, e aqui na minha cabeça, meu chakra coronário estava violeta realmente. Depois nós fomos em Portugal, em Fátima. Passei por uma experiência muito legal, não na Catedral de Fátima, que ela é muito frequentada, é muita gente e tudo mais, mas no lugar bem reservado, né, um monte onde Fátima aparece para os 3 pastores, mas era um lugar mais reservado. E é como se a gente estivesse numa outra dimensão, e lá nós fizemos meditação. Então, essa parte energética e espiritual, ela é muito legal. Há 2 anos eu tive a oportunidade de conhecer Machu Picchu, no Peru. O guia, ele não era espiritualizado, ele dava aquelas informações daquela cidade, mas se você já foi a Machu Picchu, você vai perceber a energia de lá, né? Tem uma praça